A própria Organização Mundial da Saúde aconselha a todos os profissionais da saúde, seja a saúde física e mental, a encararem, a abordarem o ser humano de uma perspectiva biopsicossocial e espiritual. Aqui vamos explorar um pouco esse conceito e vamos organizar melhor esse tema. O importante aqui é que precisamos compreender a complexidade do ser humano. Não basta avaliá-lo apenas no corpo físico ou apenas na sua vida psíquica. Não basta avaliá-lo apenas no corpo físico ou apenas na sua vida psíquica. Não basta isso. A riqueza dessa aproximação, a riqueza dessa abordagem está no fato de reunirmos, de termos uma visão conjunta, integral, um panorama do ser humano, ou seja, o ser integral, né? É como um passeio de avião, uma vista aérea. Você, eu, todos nós, conseguimos reconhecer o território de um ponto de vista global. E quando nós descemos, exploramos os detalhes de cada um desses aspectos. Ele tem certeza que nós vamos nos encantar com essa vista aérea. Então, com a bússola e o leme, vamos em frente? Depois dessa breve introdução, vamos destacar 4 dimensões do ser humano, que são a dimensão fisiológica, a dimensão socioafetiva ou socioemocional, a dimensão cognitiva e a dimensão espiritual. Nós vamos compreender cada uma delas em detalhe. Teremos nesse encontro específico para cada uma dessas dimensões. Agora é preciso que nós tenhamos uma ideia das 4 dimensões em conjunto. Quando nós bebemos algo estragado ou em excesso, quando comemos uma comida azeda, é natural que tenhamos uma reação orgânica. É natural que o nosso organismo responda a algum fator ambiental, a algo que nós ingerimos. Essa é a dimensão fisiológica. Além disso, para que o nosso organismo possa funcionar plenamente e com saúde, ele precisa de alguns nutrientes, de alguns cuidados, precisa de algumas condições, como temperatura, pH, etc. Ou seja, o nosso corpo é uma máquina extraordinária. E essa máquina exige uma integração de todas as peças para que ela possa funcionar no seu ótimo. Do mesmo modo, nós temos também uma dimensão que é psíquica e social. Por que elas estão unidas? Nós vamos compreender isso. Mas as emoções, a maneira como nós percebemos emocionalmente o ambiente e a maneira como nós nos relacionamos com esse ambiente e com as pessoas está interligado. Há uma ligação profunda entre a dimensão emocional e a dimensão social. Se eu estou com algum distúrbio do humor, como a depressão, a ansiedade, o estresse, um transtorno do estresse pós-traumático, uma bipolaridade ou casos mais graves como a esquizofrenia, uma psicopatia, tudo isso afeta o meu relacionamento social, as minhas relações interpessoais. Essa
é a área impactada quando há algum distúrbio afetivo no indivíduo. Basta lembrarmos, por exemplo, do autismo, em que a pessoa tem uma profunda dificuldade de interagir com outras pessoas, ou mesmo de se inserir na comunidade. Para além disso, temos também uma dimensão que é racional, cognitiva. Você, eu, todos nós somos capazes de aprender, de ter, de ler, de reter a informação, de raciocinar, de fazer comparações, de ligar uma coisa com a outra. Essa dimensão é muito conhecida, porque geralmente nós fazemos testes vocacionais ou fazemos teste de QI, tão conhecido por todos nós, não é mesmo? Que mede o nosso coeficiente de inteligência. É exatamente isso. Nossa capacidade de raciocinar de modo espacial, temporal, nossa capacidade de estabelecer relações lógicas, nossa capacidade de abstrair, tudo isso diz respeito a esse aspecto racional, a inteligência de um modo geral, como nós compreendemos. E também um aspecto que é pouco explorado, mas que tem um impacto profundo na vida do ser humano, é o aspecto espiritual. E aqui, Haroldo Dutra Dias nos diz o seguinte: não se refere aqui a nenhuma religião específica, a nenhuma crença específica. Espiritual diz respeito à transcendência, à conexão, a minha, a sua, a nossa capacidade de sair de nós mesmos, de ultrapassarmos o nosso ego, a nossa personalidade, de nos conectar não só com a natureza, com o universo, mas também com outras pessoas. Isso diz respeito, meus amigos, à espiritualidade. Essa capacidade de nos sintonizar com o ritmo da vida, com os ciclos da vida, com o sentido da vida. Uma pessoa que não desenvolva esses aspectos espirituais, geralmente ela encontra muita dificuldade para vencer os reveses da vida, os desafios. Para atravessar os desafios, as perdas, os danos, e para lidar com a sua própria mortalidade, com o fato de que a vida se inicia no berço e se transforma no túmulo. Então, essa dimensão espiritual, aqui nós, no atual contexto que nós vivemos, nós percebemos que há muita carência dessa dimensão no ser humano. É onde nós precisamos investir muito e tem muito a ver com o equilíbrio das emoções. Muito. Quando nós temos essa visão conjunta das dimensões, das 4 dimensões que nós mencionamos aqui, a dimensão fisiológica, socioemocional ou socioafetiva, a dimensão cognitiva, a dimensão espiritual, todos nós, eu, você, todos nós, conseguimos abordar uma reação de alguém de uma maneira mais completa, mais integral, e eu digo também mais justa, porque se você for analisar um ser humano apenas por uma da dimensão e dar ali o veredito, apenas por uma dimensão ali, você corre sério risco de cometer injustiça. Se você não tiver essas 4 dimensões sendo analisadas com relação a esse ou aquele sujeito, ou até a nós mesmos, né? Quase nunca um evento, uma situação da vida afeta apenas uma área. Então, se você ou nós, ou se uma pessoa está enfrentando um grave problema físico, é natural que esse problema tenha um desdobramento psíquico-emocional. E é natural também que
que você tenha uma dificuldade de raciocinar, de tomar decisões, de analisar o que está acontecendo. E é muito natural que essa pessoa fique abatida do ponto de vista espiritual. Então, todas essas dimensões interagem umas sobre as outras. E para uma visão completa, para um quadro geral do que está acontecendo, eu preciso enfocar, eu, você, todos nós, enfocar, preciso levar em conta os aspectos de cada uma dessas dimensões. Nós estamos falando isso aqui por uma razão muito simples. Esse encontro é sobre o equilíbrio das emoções e está focado na dimensão socioafetiva. Atualmente, não se usa muito a expressão inteligência emocional. Essa expressão já foi muito utilizada, mas hoje, na academia, a expressão correta é cognição socioemocional. Isso diz respeito às nossas habilidades emocionais e sociais de relacionamento. Mas, se estamos focando na dimensão socioafetiva ou na cognição socioemocional, não queremos desprezar as outras dimensões. Você, todos nós, né, veremos como uma emoção é capaz de afetar o nosso corpo, né? O seu, o meu, o nosso corpo. Então, você pode desenvolver um processo inflamatório por conta de uma depressão. A ansiedade pode não só diminuir a nossa imunidade, como causar uma alergia respiratória, uma alergia na pele, um problema no intestino, a famosa síndrome do intestino irritado. Então, podemos também desenvolver uma gastrite. Isso significa que a dimensão socioemocional afeta o nosso organismo físico, o seu, o meu, o nosso. Ele tem um impacto em nossa fisiologia, mas também impacta a nossa cognição, né? O nosso pensamento, a nossa capacidade de raciocinar, de tomar decisões, de analisar as situações. Então, se você está muito triste, você não consegue raciocinar da maneira que você raciocina quando está bem. Esse equilíbrio emocional impacta, portanto, a sua inteligência, a nossa tomada de decisões. O aspecto espiritual, então, por sua vez, está totalmente ligado a essas três dimensões, especialmente à dimensão socioemocional. Se você não define um propósito, se você não está conectado com a natureza, com uma força superior, se você não tem referências espirituais na sua vida, é provável que você, eu, todos nós, estejamos mais fragilizados para os graves problemas que podem ocorrer na dimensão socioafetiva. Isso significa que basta muitas vezes um acontecimento de gravidade média para que você, todos nós, se desestruture completamente. Por quê? Por que isso acontece? Porque não há um sentido espiritual na sua vida, não há uma base de transcendência. Então você, eu, todos nós, estamos totalmente apegados ao dia a dia, ao cotidiano da vida corporal e da vida física. Esse é o grande segredo para o equilíbrio. Não podemos esquecer disso, gente. Então, vamos atentar para isso, né? Se você for capaz de ter essa dimensão, se nós formos capazes de ter essa visão panorâmica,
essa visão mais ampla, a nossa avaliação, a sua, a minha, será mais clara, mais justa, mais simples e mais profunda para conosco e para com o nosso próximo. Então, é muito importante isso, meus irmãos. É bom a gente, quando for fazer alguma análise, que a gente considere com a mesma importância, com o mesmo peso de medida, essas dimensões, essas 4 dimensões do ser humano, né, que é a cognição, que é a fisiologia, a dimensão espiritual, a socioafetiva, socioemocional, né? Então, elas caminham juntas. Então, se uma não vai bem, as outras todas são afetadas. Então, quero dizer aqui que aproveitar a oportunidade para aprofundamento dessas questões, gente. Nós estamos aí, entre nós, um canal maravilhoso, um canal profissional que nos ajuda muito a aprofundar e a preencher essas lacunas de formação acadêmica que nós temos com relação a essa temática do equilíbrio das emoções, que é o canal Odisseia, com Haroldo Dutra Dias e sua equipe, tá? É o Ser Integral, lá tem tudo a respeito do desenvolvimento do ser humano integral. Então, vale a pena conferir, porque isso aqui é apenas um grãozinho, isso que nós estamos tendo a oportunidade de estar vendo juntos, diante de tudo que esse canal tem oferecido para todos nós, seres humanos. É ser humano? Então é para todos nós. Muito obrigada pela atenção de vocês.